Então, boa tarde, irmãos. Vamos unir os nossos pensamentos e elevá-los até Jesus e que Ele possa nos abençoar hoje e sempre. Quero mais uma vez agradecer esta casa por mais esta oportunidade de estudo e pela confiança depositada em mim. Como a Malu já falou, vou falar do capítulo 25, Buscai e Achareis, que nos apresenta 3 itens. Ajuda-te e o céu te ajudará. Olhai as aves do céu e não vos canseis pelo ouro. Na afirmativa ajuda-te, ajuda-te é um verbo no modo imperativo, na forma positiva. E ele nos remete a uma ação, movimento. Então, no ajuda-te, reconhecemos a necessidade primeira de colocarmos em prática a vontade de buscar valores íntimos que irão promover a nossa libertação espiritual. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Desta passagem, destacamos 3 ações: pedir, buscar e bater, que apresentam como respostas obter, achar e abrir. 2 ações vêm depois do pedir, que exigem esforços individuais, sugerindo que não basta pedir. Temos de buscar e bater a porta, ou melhor, fazer a nossa parte. Com estas palavras, Jesus induziu o homem a orar e a confiar em Deus, na certeza de que Ele não deixará de atender nossas necessidades materiais e espirituais, desde que façamos a nossa parte no esforço para obtê-las. Porque não existe aquisição de felicidade, de paz, de plenitude e até de saúde orgânico sem o esforço próprio. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 4, está escrito que em todos os processos de cura, Jesus perguntava: "Que queres que te faça?", advertindo e aconselhando que também cabia a ele, ao homem, fazer a sua parte. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará. E é o princípio da lei do trabalho e da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na questão 674 do Livro dos Espíritos, temos: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constituem uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E na questão 676 continua: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação, e ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. E é o desejo incessante do melhor, desde os tempos da caverna, que impele o homem à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. Depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Diz Emmanuel que trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Com o esforço do trabalho, adquirimos bens materiais, e muitos acumulam esses bens, mas não devemos apenas pensar nisso. Lembremo-nos do que Jesus disse a respeito disso. Vejam as aves do céu.
Elas não acumulam alimento, porque cada dia vão em busca do que comer e Deus as provê. Assim deve ser o homem. Muitos não se contentam com os bens materiais que possuem e querem ter cada vez mais. E Jesus não condena as preocupações humanas na satisfação de suas necessidades. Apenas combate as preocupações exageradas dos homens em relação a elas, na valorização do supérfluo, esquecendo de suas necessidades espirituais e gastando sua energia e inteligência na obtenção de bens passageiros. Ele recomenda: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, na valorização dos bens espirituais, que são o trabalho, o viver na solidariedade, na generosidade, na caridade, no pensar também nas necessidades dos outros. Sobre viver na fraternidade e na solidariedade, Kardec esclarece que não é através das leis que se decretam a caridade e a fraternidade, se elas não estiverem no coração. O egoísmo as asfixiará sempre. Quando Jesus falou: não possuais ouro e nem leveis dinheiro, suas palavras não tinham por objetivo instruir os homens à negação do trabalho e tampouco de não se preocuparem com a previdência, porque trabalhar para o progresso e prevenir-se para os dias difíceis fazem parte da condição humana. Todos devemos nos esforçar para progredir ao máximo, dentro das leis divinas, que nos asseguram hoje uma nova oportunidade de plantar para a felicidade futura com resignação, serenidade e confiança. Quem busca o reino de Deus, no esforço de desenvolver suas qualificações nobres, por certo, saberá satisfazer suas necessidades materiais com o seu trabalho e com confiança em Deus, que sabe que o homem precisa satisfazer essas necessidades, tendo-lhe dado as condições e a capacidade para atendê-las. Segundo Emmanuel, no livro Inspiração, psicografado por Chico Xavier, dinheiro é trabalho concretizado a dissolver-se em aquisições e realizações, apoio humano, prestação de serviço, auxílio e dádiva. Moeda pode converter-se em prato que alimenta, remédio que alivia, livro que instrui, teto que protege e força que recompõe. Dinheiro é sangue do organismo social que não deve afastar da circulação, sob pena de gerar a anemia do progresso e a penúria comunitária. Por isso mesmo, cabe-nos manejá-lo quando na terra, com reverência e altruísmo, sem abusar dele para qualquer atividade deprimente que resgataremos em qualquer tempo, na lei de causa e efeito, porque o dinheiro em si é suor da criatura humana e bênção de Deus. Nós podemos pedir a Deus, a Jesus e aos bons espíritos a necessária ajuda material, mas essa ajuda deve ser para que tenhamos força, inspiração, saúde e disposição para que alcancemos os nossos objetivos. E ainda assim, temos de ter a consciência de que não receberemos tudo o que pedimos, de vez que só vemos o presente e esquecemos que as dificuldades de hoje poderão ter grande utilidade para o resgate das nossas dívidas e nos conduzir para um futuro mais feliz. Mesmo assim, na sua infinita bondade, Deus não nos desampara, dando-nos, quando pedimos, com confiança, os meios para que a nossa jornada seja menos árdua. Ele nos dá a coragem, a paciência e a resignação. Livra-nos das dificuldades, auxiliando com as ideias e intuições sugeridas pelos bons espíritos que estão a seu serviço.
e ainda nos deixa o mérito da ação. Vale ainda lembrar a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Quando temos a intenção de praticar o bem, o universo se movimenta para nos ajudar. Assim, podemos entender que o objetivo deste capítulo é estimular a fé na vida, em si mesmo e na providência divina. Voltando ao livro Inspiração, que diz: indispensável não esquecer que podes auxiliar a ti mesmo através do amparo que dispensas aos outros. Muitas vezes, a criatura na terra implora o socorro divino, derrubando os apoios humanos que a divina providência lhe ergueu no caminho, para que eles sirvam de escorra em momento justo. Auxilia a ti mesmo, para que os outros possam te auxiliar. Quando pedires a Deus determinado tipo de amparo, não te esqueças de que Deus se manifestará por aqueles com os quais te cercou as trilhas da existência. É necessário refletir sobre a lei do progresso. Necessário, cientes de que o nosso esforço é o que nos impulsionará à evolução. Confiantes no amor de Deus, que nunca abandona nenhum de seus filhos. Mais uma vez, ajuda-te e o céu te ajudará. É necessário confiar em Deus, pois Ele conhece todas as nossas necessidades e as proverá no momento justo. Olhai as aves do céu. É necessário estimular os sentimentos de caridade, da generosidade e da fraternidade, alimentando-as em nossos corações, combatendo em nós o egoísmo e o orgulho, pois eles aniquilam todas as virtudes. A razão do pedir não é informar a Deus do que necessitamos, pois Ele sabe tudo a nosso respeito. Quando elevamos os nossos pensamentos para pedir em prece, nos ligamos ao alto e assim confessamos a nossa indulgência e fraqueza. Com este gesto de humildade e fé, criamos as condições de receptividade indispensáveis para que a graça divina possa atuar sobre nós, fortalecendo-nos o ânimo e nos inspirando para que trabalhemos com afinco até atingirmos o resultado. Para finalizar, fiquemos em nossas mentes com a imagem do Mestre Jesus e com as palavras do Espírito Caibar Chútil. Quando o homem faz o que pode e deve, Deus faz por ele o que ele por si mesmo não pode fazer. Permaneçam na paz de Jesus. Que assim seja.